Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre membrana plasmática, vamos falar um pouco agora sobre as proteínas que compõem a membrana. Então, o que a gente tem é que a distribuição dessas proteínas na membrana plasmática ela é assimétrica. Então, elas têm como funções o transporte de substâncias e a sinalização química. Essa distribuição ela vai ser assimétrica porque as funções de cada camada que forma a membrana plasmática, elas são diferentes. Então, você tem a camada que é voltada para o citosol e tem a camada que é voltada para o meio externo. Então, como essa membrana ela possui essa função de isolar a célula, os processos que ocorrem na camada voltada para o meio externo e a camada voltada para o meio interno são nitidamente diferentes. Então, é por isso que se entende que essas proteínas também vão ter diferenças de forma, de função, dependendo da camada na qual elas estão associadas. Então, basicamente, nós temos dois tipos de proteínas: as proteínas integrais de membrana e as proteínas periféricas. As proteínas integrais, elas estão inseridas na bicamada. Então, alguns exemplos são esses aqui, ó. As proteínas integrais, elas se inserem dentro da bicamada, enquanto que as proteínas periféricas, elas estão associadas a outro componente de membrana, que pode ser um fosfolipídio, pode ser outra proteína integral de membrana, que as proteínas periféricas podem estar associadas, mas elas não se inserem dentro da bicamada fosfolipídica. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de como seria a membrana plasmática. Ela é formada por duas camadas e as proteínas elas se inserem ou perpassando as duas bicamadas, né, ou então só em uma das camadas. Enquanto que as proteínas periféricas não. Elas estão apenas associadas a algum componente da membrana, mas sem se inserir na bicamada fosfolipídica. Outra estrutura, outro componente que está presente na membrana plasmática são os carboidratos. Então, eles estão localizados na superfície externa, então na bicamada voltada, na camada voltada para o meio externo. Estão muito associados à sinalização química e ao reconhecimento celular. Nós temos dois tipos de carboidratos, quando eles estão associados a lipídios. Então, eles podem estar associados a fosfolipídios, formando então um glicolipídio. E eles também podem estar associados a uma proteína, formando a glicoproteína. Então, essas funções que eles desempenham, de sinalização e reconhecimento celular, são muito importantes para o funcionamento das células, para que elas consigam receber esses sinais externos e promover uma cadeia de reações para que a célula entenda esse estímulo externo e também para que ela reconheça tipos celulares. Então, reconhecer algo como próprio ou como impróprio também é função desses carboidratos. Então, um pouco da estrutura de membrana é o que a gente viu nas aulas lá sobre o retículo endoplasmático. Então, a membrana ela tem uma dinâmica. Os componentes da membrana eles não são estáticos. Então, todo aquele movimento de vesículas fosfolipídicas que acontece desde da formação de vesículas lá no retículo endoplasmático, passando pelo complexo de Golgi,